todos os incentivos à especulação, há leis, há políticas concretas que apoiam a especulação, há políticas concretas que incentivam os vistos gold, os residentes não habituais, as isenções fiscais para os estrangeiros com dinheiro, que venham para Portugal para deixarem de pagar impostos, alimentar o mercado imobiliário. Há vários incentivos para aquecer ao máximo o mercado imobiliário e faltam políticas para garantir o direito à habitação. E isto é do Governo. E as câmaras depois não podem... Eu também sei que as câmaras não conseguem lidar com tudo o Governo chuta para as câmaras o problema, não é? E as câmaras chutam para o Governo. E então... É o jogo da batata quente. Realmente eu da minha não posso deixar muito. Por isso é que... Pronto. Depois há câmaras e câmaras. É isso que eu estou a dizer. Eu acho que câmaras têm responsabilidade, o Governo tem responsabilidade. Todos têm. Mas também o Governo chuta para as câmaras, mas as câmaras não regulam o mercado imobiliário, as câmaras não conseguem regular os preços, as câmaras não conseguem fazer essas coisas, não é? E então, por isso é que a Cátia dizia, é ocupar câmaras, é ocupar ministérios e é ocupar porque já não havia mais nada para fazer, não se conseguia fazer mais nada. E o IRU, que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, a instituição que tem a responsabilidade do desenvolvimento de políticas de habitação, está neste momento a despejar muitas mulheres sozinhas com crianças que têm vindo a ocupar casas do IRU. Está a despejar e despeja sem qualquer tipo de alternativa. E ainda mete um processo em tribunal e pede indemnizações no valor de 8 a 10 mil euros. Estão a criminalizar. Mulheres sozinhas com crianças que ocupam casas que estavam há anos vazias por falta de gestão, ocuparam e estão a ser despejadas. Também há uma luta que se está a fazer aí e que se vai fazer e que... Há muitas lutas que se consegue avançar coisas, mas não se consegue mudar problemas estruturais. Pronto, é isso. Eu acho que há muita coisa para conversar, mas se calhar... É uma luta que ainda é grande e que vai levar algum tempo. As questões de habitação é preciso falar mais sobre elas e dar-lhes mais visibilidade. E a violência que existe... E pensar mais nela. Pois é. Não sei se na plateia, se alguém quiser fazer perguntas... Está a viver numa... Por exemplo, como existe ali em Elvas, é violento, é muito frustrante viver numa casa sem condições e justamente ao lado ter uma habitação para habitar fechada há mais de 25 anos. Pois, quando as pessoas lá então, vão, depois, quando a gente questionar a esta pessoa, o que é que tu dizes da inclusão, de tentares... não vale a pena... Deixa estar assim, os ciganos, são ciganos, deixa. E quem diz assim, os ciganos, diz os outros, não acredito, não vale a pena. Preferem ter a casa a degradar, a cair aos bocados e podíamos pagar essa renda. Mas é isso que eu estou a dizer. É uma forma péssima de gerir o IRU. Mas o senhor, pois... Isso é uma prova clara de que isto está mal gerido. É dinheiro que está ali parado e as pessoas querem habitar e pagar uma renda. Tantas casas vazias e tanta gente a precisar. Depois foi exatamente o caso que a Rita disse, não é? Portanto, estavam ali vazias, sem uso, e quando começaram a dar uso às casas, é que se lembraram que as casas estavam ali. E o primeiro direito nem se fala. O pecado é a ocupação. Esse é o pecado. Pois, mas também entende-se, pode eventualmente até não ser o mais certo, mas também se entende. Com o Covid piorou tudo. É o mais certo. É o mais certo quando uma pessoa não tem uma alternativa. Não é isso que eu estou a dizer. Tem crianças, assim, não tendo alternativa. Não tem resposta de lado nenhum, ocupa uma casa. Pois, aquilo também está ali vazio. Se ninguém está a usar, outros não querem alugar, como disse aqui o Almeria. Há uma lei, acho que é de 1600, em que proíbem a alugar e venda de casas aos ciganos. Pouco ou nada se alterou. Pouco ou nada se alterou desde 1600. Estou chocada. Desde 1600 que é proibido alugar ou vender casas aos ciganos. Por muito dinheiro que o cigano tenha, não pode escolher onde pode viver, onde quer viver. Porque se eu for comprar uma casa, se a pessoa tiver lá um loteamento, se for só uma, eu vendo, quer lá saber, os outros que se lixem. Se o gajo tiver lá um loteamento, ele diz assim, bom, vamos ter aqui este cigano, depois eu não vendo mais casa nenhuma, não me vendo na minha casa. Por muito que eu queira comprar uma casa e tenha dinheiro, pelo facto de ser cigano, eles já não me dão nem me vendem essa casa. Pois, é impossível. A discriminação por parte dos outros vai fazer porque o dono, depois, entretanto, já não consiga vender nenhuma das suas casas. Não vendem?
É triste. Por causa do estereótipo que existe em relação às minorias. Que é tudo fruto daquilo que lhes vão contando e vão interpretando aquilo e pensam que é assim. E quando olham para um cigano, ver um aracnídeo, ai, uma aranha, ai meu Deus, ai, está ali um cigano. É verdade, assustam-se. É verdade. Ai, cigano. Alguém da desvia, plateia passa para lá para a outra rua. tem Como uma se nós questão. mordêssemos. Boa tarde, obrigada pela vossa partilha. Eu fiquei, a Ricardina falou e começou por dizer o quanto estava contente de vos rever e falou da Assembleia de Moradores, então eu gostava que nos contassem mais sobre como é que foi, o que é que se ganha, o quão importante é juntar diferentes bairros, como é que se faz isso e que nos contassem um bocado essa parte também da história. Obrigada. Quem é que teve a ideia dos moradores? Podemos dizer que a ideia, para já, surgiu pela iniciativa de todos, por assim dizer. Ou seja, nós tivemos primeiro uns encontros no início no bairro da Torre, entretanto veio o Jamaica, reuníamos sempre no bairro da Torre, sempre, e a partir daí trocávamos as ideias sobre estratégias, às vezes tentávamos perceber como é que era, por exemplo, a luta em cada bairro, não era o problema, ou seja, tentávamos identificar o problema nos diferentes bairros. E víamos que havia várias coisas que eram comuns em todos os bairros. E a partir desse sentido nós começámos a nos orientar e dissemos, isto está a funcionar bem, vamos formar aqui uma rede de solidariedade também, e por assim dizer... Porque era mais fácil, sim. Lá está, ser uma só voz a falar, por vezes torna-se mais difícil de ser ouvida. Estando juntos, portanto, somos mais, fazemos mais barulho, por assim dizer, e, portanto, de uma forma ou de outra vamos sempre acabar por ser ouvidos. E daí também a importância, portanto, desta associação, não é? Foi exatamente a partir desta associação que mesmo nós, do bairro da Jamaica, portanto, conseguimos chegar aonde estamos hoje. Porque tivemos o apoio de vários bairros. Lá está, eram todos, portanto, bairros, não é? Digamos que ocupados por imigrantes, mas apesar dos problemas gerais, portanto, problemas que existiam em todos os bairros, pois, entretanto, em cada bairro havia problemas específicos. E o intuito desta associação também, ou um dos intuitos, era de todos em conjunto tentarmos ver também como é que poderíamos ajudar os outros bairros a resolver aqueles problemas que existiam naquele momento. O que é ótimo, lá está. Forma-se muita coisa, amizades, afinidades, e lá está. Daí a Ricardina ter dito hoje, realmente nós já não nos víamos, sei lá há quanto tempo. Mas lá está, este evento aqui hoje também serviu para isto. Não só para nós falarmos das nossas experiências, e que já todos viram aqui que são todas elas diferentes, não é? Portanto, cada bairro teve a sua experiência, mas serviu também para nos revermos, trocarmos novas ideias e até, lá está, daqui, saírem novamente outras ideias para continuarmos uma luta que não tem fim. Portanto, é sempre a lutar, sempre por melhores condições de vida, e nós, quando falamos, não falamos por nós, mas estamos a falar, creio eu e acredito, também de um problema que existe a nível nacional. Portanto, é a nossa voz que se ouve, mas juntamente com a nossa existem muitas outras que não conseguem ser ouvidas, mas que nós representamos com todo o orgulho. Para ser honesta, eu só queria adicionar, para ser honesta, que se me recordo bem também, veio um bocadinho da iniciativa da Rita Silva. Ela decidiu reunir aqui da Rita Silva. Neste caso, a partir da Assembleia dos Moradores também originou-se a caravana pelo direito à habitação,
que decidimos criar, víamos que estava a funcionar bem aqui esta rede de solidariedade entre os bairros e decidimos expandir isto a nível nacional e também internacionalmente, ou seja, fomos a Londres também, mas fomos aos Açores também. É nacional, mas fomos aos Açores, também fomos a Londres, fomos a Londres, por assim dizer. também. Tivemos vários encontros com várias associações, vários bairros e percorremos assim Portugal de cima a baixo. Fomos a Évora, fomos a Elvas, se me recordo, a Elvas, fomos a Beja. Beja. Eu, por acaso, não tive ocasião, mas fomos aos Açores, fomos ao Porto e, entretanto, vimos que em vários pontos do país estávamos a encontrar os mesmos problemas que também tínhamos no nosso bairro, nos nossos bairros. E, neste caso, formámos assim uma rede, porque também juntos somos mais fortes e, de certa forma, tínhamos aqui esta unidade entre os vários pontos do país, por assim dizer. Não sei se me fiz bem entender. Deixa-me só dizer uma coisa. Diz, Rita, diz. Eu só queria dizer uma coisa, que havia 3 bairros em luta, numa luta muito forte, cada bairro com a sua luta. O bairro 6 de Maio, o bairro Jamaica e o bairro da Torre. E tinha toda a lógica que os bairros começassem a interagir e a fazer, e a ter uma... Mas o que eu quero dizer é que eu acho que a luta destes 3 bairros foi absolutamente fundamental para hoje estar prestes a arrancar um programa que se chama Primeiro Direito. Porque antes da visibilidade destas lutas e destes bairros terem andado para a frente com as lutas que fizeram, e com estas mulheres aqui, que são tudo mulheres, a percepção que existia era que já tínhamos construído a habitação social toda que era necessária, que já não havia barracas neste país e que agora era preciso resolver os problemas da classe média. E que não vamos a realojar, não queremos mais habitação social. Havia um bocadinho este tipo de concepção. Até porque ela é estigmatizada, não é? E nós queremos mais habitação pública. Nós queremos tirar uma grande parte da habitação que está no mercado para a habitação pública e socializá-la. Isso era o que nós vimos. Mas eu acho que a luta destes 3 bairros, destas mulheres que estão aqui, é que vocês que organizaram os bairros e fizeram as coisas andar para a frente, foi fundamental para forçar o governo a perceber que tinha que organizar um levantamento da habitação precária no país. Depois destas iniciativas da Assembleia dos Bairros e da Caravana e da luta do 6 de Maio, da luta do Jamaica, da luta da Torre, que eles perceberam que tinham que fazer um novo levantamento e fizeram. É claro que esse levantamento não deu os números todos, até porque há câmaras que não estão minimamente interessadas em realojar famílias ou ciganas ou famílias negras e então preferem nem responder, que é terrível. Só metade das autarquias é que respondeu, muitas vezes ocultando até a população que existia no seu concelho para realojar. E sabemos que esses números não estão certos, mas ainda assim houve o levantamento de necessidades, chegou-se à conclusão que havia 26 mil famílias para realojar e que era preciso criar um novo programa de habitação pública que não estava previsto antes. E eu acho que estes 3 bairros foram mesmo fundamentais para forçar a que esse programa viesse. E pronto, são as coisas que se vai ganhando no entretanto. Pode fazer. Posso? Obrigado. Então, sim, senhora. São 2 coisas. Primeiro, é o obrigado pela partilha de um conjunto de experiências e também de um conjunto de ideias sobre ações que podem ajudar a resolver ou contribuir para resolver os problemas da habitação no país. E obrigado também pelo diagnóstico, porque quer o diagnóstico específico, quer o diagnóstico mais transversal, como foi feito pelo Almerindo ou pela Rita. Eu tenho uma pergunta, que é esta. Depois de ter ouvido uma série de ações e de ideias em termos do que podem ser as políticas e neste domínio da habitação, se pudessem neste momento, a pergunta é para quem quiser responder, se pudessem neste momento, no verão de 2021, implementar 3 medidas ou 3 ações no domínio da habitação que fossem as primeiras, isto é, as prioritárias, há muitas, a gente sabe, mas quais eram as 3 que colocavam em primeiro lugar? Neste domínio da habitação, 3 coisas que achassem que deviam ser a prioridade nesta altura em termos de política da habitação.
o que fazer com o dinheiro da bazuca, ou pensar no primeiro direito, ou a ação concreta em relação aos bairros. 3 coisas que achassem que deviam ser a prioridade neste domingo. Obrigado. Quem quer responder? Pode ser. É uma pergunta. Acho que as 3 coisas mais importantes neste tempo, né? Porque nós estamos em tempo de pandemia, né? Ainda, mesmo com as vacinas, dá para perceber que as coisas não estão no seu estado normal, é parar com a demolição. É um dos primeiros pontos. E reavaliar um bocadinho a situação dos realojamentos já feitos. E pensar nos próximos realojamentos. Como é que seria feito, aonde seria feito, e pensar um pouco nas pessoas, né? Porque as câmaras, elas fazem o realojamento não pensando nas famílias, naquilo que é a cultura, naquilo que é o costume, naquilo que é a tipologia, não pensam em nada, fazem o realojamento, está feito, erradicam o bairro e não pensam, é pensar um pouco na família, parar a demolição, porque se já não há solução, ainda não há solução, o primeiro direito não funciona, nada funciona, deveriam parar com a demolição, que ainda aconteceu essa semana no Monte Moro, em Loures, que ficaram, eu ouvi dizer que somos a 9 famílias, que ficaram sem casa e estão a dormir porta da Câmara. Eu acho que é algo que o Estado deveria parar, pelo menos nesse momento, em 2021, que estamos num momento de pandemia, que as pessoas estão a viver sem recurso nenhum, a viver a Deus dará, né? Porque já às vezes custa a pessoa alimentar, como é que vai ficar na rua com as crianças? Eu acho que é o primeiro ponto. Depois pensar e avaliar esses realojamentos mal feitos que se foram fazendo ao longo dos anos atrás e criar uma estratégia habitacional. Eu creio que realmente, a nível das 3, tendo em conta a questão, no que diz respeito à habitação, não podemos, como é que eu ia dizer aqui, dizer que uma é mais urgente que outra, porque neste momento são todas urgentes. São todas urgentes. Mas acho que daquilo que nós falámos aqui, até porque estávamos a falar das várias casas que o IRU tem fechadas, portanto, e que não estão a ser usadas, tendo em conta o contexto da pandemia e, portanto, se virmos que existem muitas pessoas que perderam trabalhos e têm crianças, não têm onde estar, acho que também era importante a lei, vamos assim dizer, obrigar, digamos que o dono da casa, que no caso o IRU, a não despejar as pessoas, mas sim tentar entrar em um acordo com elas. Com despejos? Não, mas o despejo não, lá está. O intuito aqui, lá está, tendo em conta as 3 leis, nunca, se existe uma lei que diz que todos nós temos direito a uma habitação condigna, não era para pegarem nas pessoas e despejarem, era para pegar, dialogar, portanto, que é assim que, digamos, que o ser humano faz e é isso que nos distingue dos animais. Portanto, para além de pensarmos, temos que saber resolver as coisas e as coisas resolvem-se, lá está, com diálogo, ou supostamente deveria ser assim, que é uma coisa que hoje em dia não acontece muito, viu-se no bairro 6 de Maio, no bairro da Torre, está-se a ver agora atualmente que chegam e mandam as pessoas para a rua, são pessoas sem coração e acho que isso é um dos pontos fulcrais. Claro que, posteriormente a isso, existem todo um conjunto de medidas adjacentes que todas elas vão ser igualmente importantes, mas de momento para mim acho que seria isso, para além do direito à habitação, deveriam realmente impedir que se fizesse ou ocorressem este tipo de ações, de pegar e despejarem as pessoas, sem dó nem piedade, sem se preocuparem se as pessoas têm para onde ir, meter crianças na rua, porque do meu ponto de vista estamos num país que está inserido na Europa e que tem comportamentos completamente desumanos. Se fosse em África, posso assim dizer, iam dizer, não, mas ali também fazem. E se fosse lá, iam dizer, não têm, sei lá, não têm educação ou não querem saber, coisas assim, deste género, Sim, posso assim dizer. São pretos. E nós estamos aqui num país dito do primeiro mundo, então se é do primeiro mundo tem que saber resolver as coisas, não é chegar, são pessoas que estão ali, não são animais, portanto há que saber fazer as coisas como deve de ser e tentar resolvê-las da melhor forma possível, não é com violência, não é chegar e dizer, olha, conforme aconteceu, com a Francelina, hoje não vais trabalhar porque senão quando chegares não tens casa, não. Não é assim, as coisas não se resolvem assim. Há aqui outra coisa que eu gostava de falar,
por exemplo, seria uma das coisas que eu poderia pedir, obrigar as pessoas que têm casas para vender e alugar, obrigá-los a haver uma lei que os obrigasse a não discriminar as pessoas, porque eu vejo situações em que as pessoas têm que fazer uma gincana muito grande para poder alugar uma casa. Por exemplo, eu sendo cigano, chamo outro colega que é mais branquinho de cara para alugar aquela casa para mim. Então, mas eu agora tenho que andar a fazer gincana para ter um acesso a um direito que é meu? Não, isso tinha que ser algo. Aí tem que ser. Porque a habitação é fundamental. Por exemplo, os estudos. Há bem pouco tempo, o estudar era um privilégio. Isso não estava à mão de qualquer um. Hoje, ter uma habitação contígua é um direito que qualquer um tem, menos os ciganos e alguns negros. Perdão, não é negros, eu gosto de dizer pretos, que é mesmo assim. Peço desculpa por dizer negros. Não gosto de dizer negros. Resumindo, essa situação arrasta-se. E acho que, repara, uma pessoa que antigamente qualquer um que quisesse estudar não podia estudar, não é? E se não estudasse, pronto, a vida não era a mesma que uma pessoa que estuda. Mas hoje, graças a Deus, todos podemos estudar. E a isso eu chamo armas. Essas armas nós também já as temos. Estudamos, evoluímos, acompanhamos. Aliás, estamos inclusive no governo. O cigano é capaz de tudo igual como todos os outros. Mas não, ser humano. Preferem que eles vivam como os coitadinhos. Coitadinho, vive numa barraquinha. Não. Se ele tiver uma habitação condigna, mas condigna, ele tem condições para estudar. Porque se essa habitação não tiver água ou se não tiver luz, essa pessoa não tem condições para estudar. E então, se de facto não querem mais coitadinhos, deu-nos base e apoio. Porque nós não somos manetas nem aleijados. Nós queremos e somos iguais aos outros todos. Não nos tratem como inferiores, porque é assim que têm feito. Queremos os nossos direitos iguais. Porque se não tivermos uma casa, como é que nós podemos evoluir? Jamais, jamais. Então acho que principalmente a obrigatoriedade de haver uma lei que impeça as pessoas de não alugar casas aos ciganos ou aos pretos só porque são ciganos ou pretos, eu acho que a lei devia ser alterada. E supostamente é isso que estamos também a tentar, de qualquer forma, fazer. Eu só queria adicionar alguma coisa. Eu acho também que seria imprescindível, neste caso, também ter em conta, no caso de um despejo, eu acho que, por exemplo, uma família monoparental ou uma mãe solteira com crianças devia ter outro tipo de tratamento, ou seja, um outro tipo de acompanhamento por parte das assistentes sociais, neste caso, ou da Segurança Social, em vez de estarem a criminalizar as mães que ocupam, ou então as ameaças, em caso de ameaças que eu pessoalmente já sofri isso, por parte das assistentes sociais, em que eu corria o risco de ficar sem casa, em vez de nos apoiarem, ou seja, nós somos ameaçados de que os nossos filhos podem nos ser retirados, ou seja, de forma extremamente violenta, temos que encontrar uma solução, der por onde der. Ou seja, em vez do Estado apoiar pessoas idosas, famílias monoparentais, pessoas com problemas de saúde também, posso dizer assim, em vez de ajudarem este tipo de pessoas, ou seja, só enterram, só pioram, só ameaçam, e acho que deveria ter outro tipo de tratamento para este tipo de famílias, neste caso, que já estão em situação de perigo, por assim dizer, de risco. Temos mais 3 minutos. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Sim, eu digo muito rápido o que é que eu acho também que devemos fazer. Enquanto Stairo, há várias medidas e há muitas propostas e a partir do movimento muitas propostas têm saído e estão constantemente a sair. Mas pronto, para responder à pergunta, nenhum despejo sem solução. Isso é uma medida que me parece óbvia
e que é, não pode haver nenhum despejo, sem que haja solução de alternativa de habitação adequada para as pessoas em causa, seja do arrendamento, seja da banca, seja de pessoas que vivem em habitação autoconstruída, seja pessoas que ocupam. Nenhum despejo sem solução. Regular o mercado de arrendamento e baixar as rendas. É uma coisa que já se fez e pode-se fazer, e há muitas formas de o fazer. Penalizar as casas vazias e requisitar casas vazias para responder à emergência habitacional. Também é uma coisa que se pode fazer. Aumentar a habitação pública de qualidade, mas isso sabemos que demora tempo. E parar os incentivos à especulação. Parar as políticas de apoio explícito à especulação. Ainda há mais, as várias medidas têm que ser tomadas em conjunto, porque umas interferem com outras. Mas são tudo medidas perfeitamente possíveis de aplicar, houvesse e haja força para o fazer. Bom, boa tarde a todos. A minha pergunta é muito simples, porque já foi quase tudo dito. Mas é só para relembrar aqui uma situação. Além dos presidentes de Câmara e dos governantes, será que a comunicação social também me está a ajudar? Depende da comunicação. Não, sejamos sinceros, depende dos jornalistas. Depende dos jornalistas. CMTV, por acaso, é a pior deles todos. É verdade? Vou-vos dizer o quê? CMTV é a pior. Sim, mas aparece sempre, mas lá está. O ingênuo vai lá, fala com eles e diz A, e eles chegam ali e vão dizer B. Quer dizer, da reportagem toda ou da entrevista que fazem, vão escolher aquilo que menos convém, aquilo que menos convém a quem deu a entrevista, e é isso que vão passar na televisão. Agora, tem outros bons jornalistas, ótimo. Claro que sim. E vou ser sincera, se também não fosse essa comunicação social e esses jornalistas bons, o bairro da Jamaica também não teria conseguido o que conseguiu até hoje, apesar, portanto, de termos a associação dos bairros. Não teria sido possível. A minha pergunta é que todos estes problemas, quando acontecem nos bairros sociais, ou fora dos bairros sociais, com a comunidade africana e com a comunidade cigana, se vêm à tona em qualquer canal. A gente já sabe pela CMTV que aquilo é terror. Mas eu acho que a dificuldade que há, com a força que a comunicação social tem... Estou a ver onde quer chegar. Se trouxessem um bocadinho mais isso para as televisões, para a parte da sociedade, que é uma parte da sociedade que acho que não conhece os nossos problemas, eu acho que seria benéfico. Isso sim, nesse Claro ponto que sim. Esse é o jornalista, é um grande problema. Eles têm o dom de pôr-nos bem, pôr-nos mal. Aliás, eles também atrocidam as nossas conversas. Por isso eu já tenho algum receio Estou a ver onde é que quer chegar. de De entrevista. certa forma, a imagem que é transmitida, por exemplo, dos bairros sociais na péssima, televisão negativa. Eles não ajudam em nada. Totalmente o inverso daquilo que nós vivemos, totalmente o inverso da realidade, por assim dizer. A imagem é diretamente transformada conforme lhes convém, e somos os maus da fita e merecemos aquilo que estamos a viver. Neste caso, posso dizer que sim, respondendo à sua pergunta, posso dizer que sim, de certa forma. Tem prejudicado e bem. Sim, tem prejudicado bastante aqui neste caso. Poderiam ajudar. Poderiam ajudar um bocadinho mais, neste caso, transmitir a realidade tal como ela é, não modificando-a. Porque também dentro dos bairros como o nosso, nós também fazemos algo bons. Fazemos coisas boas, mas nunca se passa no jornal. Pois. Quando vai lá a polícia fazer rusga, vai 3 polícias, sai na notícia que foram 1000 polícias, encontraram 20 mil armas, que só viram uma, os caras nem viram nenhuma. 20 mil armas, bairro da Torre, polícias, às vezes estavam lá 3, dizem que estava lá 100 e tal, e as pessoas, droga, viram muitas drogas, e às vezes não é nada disso. É uma maneira e também quando nós fazíamos festa com 1000 e tal pessoas, que vão para o bairro, pessoas de todo tipo,
participava na festa conosco e a festa corria tão bem e pessoas que saíam de Londres, França e tudo para a Barra da Tour em setembro. Uma festa que nós fazíamos lá, não, agora não fizemos por causa da pandemia. Nunca passou no jornal, nunca tinha nenhum jornalista que foi lá dizer que aqui neste bairro também fazem festa, fazem coisas bonitas, também organizam eventos, organizam coisas. Isso não passa no jornal. Não, isso só não passa tem. coisas más das pessoas, das famílias africanas e ciganas. O mal é que realmente Aliás, algo a mudar. É que é mais importante o trabalho da comunicação social, muito mais importante que aquilo que a gente pensa. O caso concreto de Elvas, temos duas rádios, a Rádio Elvas e a Linhas de Elvas, são lideradas por pessoas racistas mesmo. Muito mais, muito mais. Aliás, as notícias que eles têm feito são essas. Aliás, eu como membro da Associação Sílaba Dinâmica, tivemos que lhes meter um processo e com muitas denúncias e ajudas de pessoas que nos têm ajudado, aquilo tem-se revertido um bocadito. Mas o que é que acontece a seguir? Eles fazem mesmo o ódio. Eles criam o ódio. Reparem, se não reparem, nesta vez há 2 candidatos à Câmara Municipal de Elvas e eles foram chamados, o Rondão Almeida, que é independente, e a Paula Calado, que é do CDS. Então, eles foram questionados pelo Sr. Góis da Rádio Elvas. E perguntava-lhes, ou seja, eles tinham 40 minutos para falar dos problemas de toda a sociedade elvense. 40 minutos. 20 eram gastos a falar nos ciganos. Como é que vamos resolver esta situação? E claro, com repressão, sim senhora. Quem não souber estar aqui, tem que estar aqui, tem que se habituar ao costume do vizinho, e isto não pode ser assim. E quem vier para aqui tem que... Ou seja, eu disse ao Sr. Rondão, então quer dizer, eu para morar em Elvas, tenho que deixar de ser cigano? Não seja tão paternalista, não seja assim, porque eu não gostei nada disso. Sr. Presidente, venha cá que eu quero falar consigo. Claro, as eleições estão próximas, não é? Mas quer dizer, há bem pouco tempo nós fizemos uma ação que era levar crianças que talvez nunca que estavam alguns que nunca tinham ido a uma piscina. Vocês devem imaginar a alegria daquelas crianças e a satisfação que isso nos trouxe. Sabem qual é que foi o título do jornal do Linhas de Elvas? Letras gordas e vermelhas. Ciganos beneficiados em apoios às piscinas de Elvas. Que horror. Então, mas isso é o quê? Que horror. É óbvio que aquilo, a maior parte das pessoas, passou despercebido. Mas para mim foi gritante. Claro. Juntámos-nos e metemos-lhes um processo. Olha, parece que aquilo agora mudou um bocadinho. Pois tem que ser. Depois, claro, porque nós se nos unirmos e se usarmos as nossas forças unidos, isto vai mudando. Vai. Isto vai mudando. Muda, Agora, é bom que a gente acredite que a nossa luta e que cada um de nós é muito importante nesta luta. O facto de nós sermos proativos nesta sociedade faz com que os outros membros também acreditem que nos podem ajudar e esta união é muito forte. E quando existem situações destas, a gente pimba quem-lhes em cima. Com os mecanismos legais que temos ao nosso dispor, não é? E só assim é que se consegue reverter. É verdade. Meus amores, agradeço imenso a vossa vinda aqui, terem participado comigo neste debate. Foi pouco para o assunto que dava para ficarmos aqui até, mas já passámos 7 minutos. Queria agradecer a todos os que estiveram aqui presentes. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria deixar uma mensagem aqui no fim às pessoas que estão a ter neste momento um problema a nível da habitação ou que conheçam pessoal que esteja a ter problemas a nível da habitação, que não se desesperem, não estão sozinhos, quer dizer, não estão sozinhos, procurem ajuda, têm a Habita, têm a Stop Despejos, têm uma data de associações que neste momento está a lutar pelo direito à habitação. Caso conheçam alguém que esteja a ter problemas a nível da habitação, orientem-nas, ou seja, falem destas associações.
De qualquer forma, também podem também sempre dar o vosso apoio, de qualquer forma, seja mostrando-se presente no dia das demolições, ou estando em frente às máquinas para parar demolições, manifestando, whatever. Seja, deem o vosso apoio também, de certa forma, nunca se sabe quando é que vos vai tocar a vocês, vos vai tocar à porta, neste caso, o problema da habitação, visto também a conjuntura atual do país e no mundo também. Temos que ser mais unidos, de certa forma, estejam também envolvidos em qualquer luta pelo direito à habitação. E pronto, foi assim um wrap-up. E obrigada a todos. Para finalizar, eu, em nome, portanto, dos moradores do bairro da Jamaica, Paulo, Chão, portanto, e todos os que participaram aqui estes 2 dias, gostaríamos desde já de agradecer ao MAT a oportunidade de termos vindo cá, portanto, de nos terem deixado participar e utilizar este espaço, portanto, para estes debates. Esperemos que, caso seja possível, de futuro possamos, portanto, fazer ou ter mais ações destas, porque são realmente importantes e frutíferos. E pronto, de momento é só. Obrigada por estes 2 dias.